Privet Persona, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje, a convidada transforma cliques em poesia, consegue congelar o tempo e até deixar a gente bonito sem filtro. Vem pra cá, Dai Crestani! Oi, tudo bem? bem? Como é que... Ai, foi ótimo. Ai. Tava sempre mais pra frente. Tinha que ser, né, Dudu? Ai, tinha. Ai, que ódio. Ai. Como é que você tá? Estou bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo mais uma vez. De outra forma, né? Mas estamos juntos mais uma vez. Mais uma vez juntos. Depois de um mês separados. Depois de um mês separados. E você é formada em artes visuais? Sou formada em artes visuais. Na faculdade da UFSM de Santa Maria. Isso, me formei em Santa Maria. Foi durante a faculdade que surgiu essa vontade de fazer fotografia? A fotografia, eu sempre gostei muito na minha adolescência, quando eu era criança. A minha mãe sempre fotografou muito a nossa infância. E eu sempre gostei de andar com a câmera, porque na época era a câmera de filme, né? Então a gente tinha sempre uma maquininha para fazer fotos com as amigas e tal. E depois da faculdade de artes, eu tive uma cadeira de fotografia. E eu e uma amiga também decidimos comprar uma câmera para fazer registros dos nossos trabalhos. E lá eu comecei a fazer algumas fotos para alguns colegas, e depois, quando eu me formei, eu estava em tinha duas possibilidades, mas eu escolhi a fotografia e gostei muito dessa profissão. E você também estava na cerâmica. Também estava na cerâmica. Se você parou por um tempo, você pensa em algum momento da fase da tua vida voltar com a cerâmica? Ou vai ser só como se fosse um hobby, assim? Olha, esse ano voltou muito forte a questão da cerâmica, né? Que eu estava no ateliê de cerâmica, foi o que eu mais fiz tempo durante a faculdade. E eu parti da cerâmica para a fotografia. Então a cerâmica era uma opção para mim viver também, mas eu escolhi a fotografia. Porém, no último ano, assim, vários questionamentos de mudar, de talvez fazer alguma coisa diferente, e voltou muito a vontade de fazer cerâmica de novo. Até eu fiz um curso de novo para dar uma reciclagem, assim. Mas agora, nesse momento, eu não sei se ela ainda vai entrar, mas talvez como um hobby, assim, como uma forma de resgatar uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu tenho a intenção de voltar a fazer como hobby, por enquanto. Não para trabalhar com isso. E como você decidiu, assim, você era fotógrafa lá em Sananduva e você fotografava casamento. Como surgiu, como que foi essa pessoa? Não quero mais fotografar casamento, agora vai ser só... Sim, quando a gente abriu o estúdio, como era começo de carreira, né? Então a gente pegava tudo que era tipo de eventos, de trabalhos, crianças, gestantes, acompanhamento do bebê, festa infantil, casamentos, era o que a gente mais fazia, né? Na época nós fazíamos muito book, né? Que chamava de book, os ensaios femininos, 15 anos. E daí, quando eu tive meu primeiro filho, assim, foi difícil, assim, porque eu estava no primeiro ano do estúdio, e foi difícil com a profissão, no caso, né? Eu fotografei um casamento 6 dias antes dele nascer, e 19 dias depois que ele nasceu, eu estava fotografando novamente casamentos, e fotografei 8 finais de semana seguido, e voltei a trabalhar, né? Então foi assim, foi bem puxado, desgastante psicologicamente para mim. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas então, assim, continuei anos ainda fotografando casamento, mas quando eu fui ter a minha segunda filha, eu decidi que eu ia parar, que eu queria ficar mais tempo em casa nos finais de semana. Eu trabalhava, às vezes, 3 meses direto, sem ter nem um dia de folga, sábado, domingo, tudo direto. E daí eu decidi que eu ia parar com os casamentos, que era uma das coisas que eu mais gostava, porém era o que mais demandava, assim, né? Tempo, dedicação, e eu queria começar a ficar nos sábados em casa. Então, ali eu decidi parar de fazer casamentos, ainda fiz alguns no decorrer dos últimos anos, mas definitivamente era uma coisa que eu não queria mais fazer. E hoje já não fotografa. Daí, quando a Helena nasceu, estava surgindo a fotografia de newborn, né, no Brasil, e eu precisava de um novo desafio, e eu resolvi me focar na fotografia de newborn e fotografia de família. Então, até hoje, daí até encerrar esse ciclo agora aqui em Tapejara, era o que eu estava fazendo, né? Fotografia de família, enfim, né? Todo o segmento, smash, newborn, acompanhamento, gestante, e mais fotografias de estúdio mesmo, né? Retratos profissionais. E você já tem mais de 20 anos de carreira. Você lembra como que você era na faculdade?
Aí na faculdade eu era muito livre, muito divertida, muito criativa, adorava estudar, gostava de fazer muita festa, tinha muitas amigas, amigos que tem até hoje, que a gente continua se falando até hoje, alguns ficaram no tempo, mas eu tenho certeza que se a gente voltar a se encontrar, se falar, ficaram de verdade amigos de verdade no coração, assim. Isso é legal. E você teria feito alguma coisa diferente ou tudo igual na faculdade? Durante a faculdade eu podia ter tido talvez outros posicionamentos, assim, mas era uma questão mais assim, abstrata, assim, eu não conseguia enxergar muitas realidades que estavam incluídas ali dentro de uma universidade federal, né? Mas eu consegui fazer o curso no tempo certo, sempre passei. E Peraí. aí? Calma. A Me pergunta perdi, não, onde que eu tava falando? era outros posicionamentos. Ah, sim, podia ter. Mas eu, assim, eu acredito que eu absorvi tudo que eu podia ter absorvido da faculdade. Sempre levei muito a sério, assim, a responsabilidade com meus pais, com a minha família, né? Então, eu queria muito me formar, consegui me formar, até na época que fui fazer cursinho pré-vestibular lá, para passar na Universidade Federal, né? Porque meu segundo grau, assim, não foi dos mais focados no estudo. Então, eu fui para Santa Maria, morei lá, fiz cursinho durante o ano e consegui passar na Universidade Federal. Então, no começo, parecia assim, será que vou conseguir passar para entrar na faculdade? E depois, meu Deus, será que eu vou conseguir concluir esse curso? Porque é um curso que não tem notas, né? Era tudo baseado nos trabalhos que a gente fazia. Então, ou tu passava ou você tinha que repetir o semestre. Era bem, tipo, e só no final a gente ia ficar sabendo, né? Só no dia que a gente apresentasse os trabalhos. Então, eu consegui me formar, graças a Deus. Tive essa transição da cerâmica para fotografia durante o último ano de faculdade. E graças a Deus, assim, eu escolhi a fotografia. Tudo que eu aprendi durante a faculdade eu aproveitei na execução dos meus trabalhos, principalmente estudos de luz, de cor, composição. Tudo isso me ajudou muito a ser criativa, pintar. Na verdade, assim, eu acho que eu consegui executar 3% do que eu imaginava conseguir fazer, sabe? Eu queria fazer muito mais coisas, muito mais legais, mas dentro de uma cidade que era, né, uma cidade pequena, limitada, eu acho que eu trouxe bastante novidades, abri muitos caminhos para outros que, que foram vindo depois, assim, né? Com certeza, foi pioneira. E como foi a mudança de Sananduva para Tapejara? Então, fiquei por 20 anos, né, em Sananduva, quase 20 anos, e aconteceu daí a separação, né, do meu ex-marido, e a gente decidiu que queria mudar de cidade, e a primeira opção era ter ido para Garopaba, porém não aconteceu, eu não consegui espaço legal lá, não consegui lugar para colocar o estúdio, a casa, enfim. E Tapejara foi uma opção que surgiu, pois eu tinha muitos clientes daqui de Tapejara que iam a Sananduva há muitos anos já fazer fotos e tal, e comentavam que aqui talvez eu tivesse possibilidade de fazer meu trabalho também. E, e eu vim para cá, daí coloquei o estúdio aqui no mesmo formato que eu trabalhava em Sananduva, né? Um lugar lindo, muito legal, aconchegante, conheci pessoas maravilhosas, alguns clientes voltaram, né, depois de anos a fotografar, conheci fotógrafos, clientes novos, enfim. Teve momentos bem difíceis, de tomar decisões meio solitárias. Fiquei um tempo trabalhando sozinha, que também foi minha primeira experiência, porque desde que eu tive estúdio, eu sempre tive pessoas para trabalhar comigo. Eu fiquei 7 meses trabalhando sozinha. E aí, nos meus últimos meses, apareceu você, que foi maravilhoso para mim, porque me fez uma companhia, né? Você é uma pessoa muito querida, doce, entusiasmada, alegre. Então, me deu um último suspiro de vida nos últimos tempos do estúdio, né? Como uma companhia, como criatividade, como trocar uma ideia e ter uma parceria, assim, para trabalhar comigo e encerrar esse ciclo. Obrigada, Dudu. Eu que agradeço por incomodar também, né? Mais incomodava do que... Não, mas a gente se divertiu. Ai, se divertiu bastante. Aí foi incrível. Agora é um quadro, eu vou dar duas opções, você fala qual que é a sua preferida, no caso, qual tu prefere. Flash ou luz natural? Flash.
Cliente chato ou lente embaçada? Cliente chato. Lugar dos sonhos para fotografar? A praia. A praia? Você já Uhum. fotografou, tipo assim, na praia? Não. Você foi agora, mas você foi então só fotografada nessa última. Você foi para um curso? Sim, isso. Só. Como eu tinha essa possibilidade de morar na praia, o ano passado eu ia muito, desde a faculdade eu queria ter ido morar na praia, né? Era um objetivo de vida. E o ano passado, daí não aconteceu também, porém agora, como a gente decidiu fechar o estúdio aqui e morar em Florianópolis, então eu falei flash antes, porque foi o que eu mais usei durante a minha carreira, e eu acredito adoro luz de estúdio, adoro esse tipo de luz, porém, fotografei também muito externo e tal, mas agora eu vou abrir outras possibilidades, e é uma das coisas que eu quero, né, me desenvolver, melhorar. E pra luz natural. Vou usar muito a luz natural, Na, ambiente externo. na praia vocês usam só a luz natural mesmo, às vezes acaba usando um pouco de flash. Assim, a fotografia é muito legal porque ela te dá muita liberdade de criar, né? Então, você pode usar flash, você pode usar rebatedor, você pode usar flash em cima da câmera, você pode só fotografar com a luz do sol, com tempo nublado, com dia de chuva. É muita possibilidade, né? Depende de cada resultado que a gente quer obter, mas tem muita possibilidade. A fotografia de luz natural é linda, usei por muitos anos também. Todos esses anos que eu tive estúdio, depois de um tempo comecei a ter uma janela grande no estúdio, mudei 6 vezes o estúdio de lugar, né? Então eu testei muitas luzes, assim, luz de LED, luz natural, luz com filtro assim de cortina, a luz mais dura, a luz do sol. Então tem muita possibilidade para dar errado também, mas a gente sempre buscando conhecimento para acertar, né? E pior pedido, me deixar mais magro ou me deixar mais alto? O que mais foi pedido para É, mim? Mais magro. mais magro. Sempre. Mais E, alto nenhuma vez. não é sério? Não. Mais magro, então. E você agora também está numa nova fase da tua vida, onde você deixou o estúdio de lado e está fotografando externos e que não é mais com o estúdio. Como é que está sendo essa transição de estúdio para não estúdio? Olha, tá sendo interessante, é recente ainda, né? Faz um mês e pouco que a gente fechou o estúdio, então eu fiquei muito em função da mudança, de organizar as coisas, né? De despachar, porque tinha muita coisa, né, Dudu? Então, foi coisas para um lado, móveis para o outro. O que eu consegui ainda, o que eu achei que eu fosse usar ainda agora, até dezembro, eu levei para o meu apartamento. Mas está sendo bem interessante, assim, fiz esses dias ensaio externo, fiz numa casa, fiz newborn na casa, esses dias fiz num salão de bebê, de beleza, de um bebezinho recém-nascido também. E eu tô adorando, assim, tô adorando os resultados, tô adorando a novidade, até para criar poses diferentes, coisas diferentes, assim, que eu tava me sentindo meio, como é que eu vou te dizer, estagnada, assim, sabe? Parecia que tudo que eu tinha para ter evoluído até ali, eu tinha entregado já, e começou a não fazer mais muito sentido com aquilo que eu queria. Então, tá sendo bem legal esse momento de transição, e até o final do ano ainda estamos aqui com alguns horários disponíveis para ensaio. Depois vai para a praia. Depois, a mudança para Florianópolis, provavelmente em janeiro. Vai realizar o sonho na faculdade. Talvez não da forma que eu pensei, né? Mas agora morando com os meus 2 filhos, eles estão em uma fase legal agora, o Marco Antônio já está na faculdade, a Helena daqui a pouco está indo para o 2º grau, então pensando tanto neles, assim, no bem-estar deles, nas possibilidades que tem uma cidade maior, uma capital, e eu também com possibilidades diferentes de trabalho, de desafio, de novidade, sabe? Preciso de novidade, preciso de beleza, preciso de cultura, preciso abrir os horizontes, que eu acho que agora vai ser uma diferença bem grande na minha vida. Não que eu pense em nunca mais ter estúdio, né? Eu vou ver em cima de todas essas possibilidades o que vai acontecer, mas por enquanto é isso. Por enquanto é só externo. E agora é o quadro clica ou delete. Você clica se for bom, deleta se for ruim. Tá, Casal que pede 500 fotos iguais no casamento. deleta. Luz dourada ao pôr do sol. Aqui é um ou. É quase a mesma Luz coisa. dourada seria clique ou delete? Clique, E pôr do sol? clique.
Filtro exagerado de beleza. Cada vez mais visto, né, nos trabalhos, porém tem as suas singularidades, né? Não consegui decidir ainda se é clique ou delete. É Não. delete. E cliente que diz arruma no Photoshop depois. É porque ele acha que a gente passa um creminho, né? Como se fosse, eu sempre disse, tinha que existir o creme do Photoshop, né? Que a gente só passasse. Mas a pós-produção, graças a Deus, é uma coisa que, nossa, evoluiu muito nesses anos que eu tenho de carreira. A última semana conheci um programa novo também de edição fantástico. Depois eu vou te contar qual é. É o Evoto, na verdade, né? Só testei ele, mas é muita revolução, assim. E Era para falar o quê? Clique ou delete clique ou no quê? delete no cliente que diz arruma no Photoshop depois. Mas tem muitas coisas que dá para arrumar no Photoshop depois. Porém, tudo que a gente puder fazer para deixar pronto antes é a minha maneira de pensar. E você foi para um curso agora em setembro. Como que foi esse curso? O que que mudou? O que que evoluiu? Já conseguiu colocar alguma coisa em prática ou ainda está organizando para pôr? Esse congresso foi lá em Florianópolis, né, lá na Praia dos Ingleses. Fazia tempo que eu não participava de um congresso. Os últimos 3 anos foram meio turbulentos, assim. O que eu fazia, buscava e pesquisava sempre online ou tirando dúvidas com amigas que são fotógrafas fantásticas e outras que eu conhecia há menos tempo que entraram na minha vida, mas me fizeram muito bem. Eu esqueci o que era a pergunta. Se você já colocou em prática. Tá. Daí, sobre o congresso. O congresso foi fantástico, foi maravilhoso. Foram 14 palestras, eu aproveitei todas as palestras. Foi muito diferente esse último congresso dos que eu participei. Inclusive, abriu muito a cabeça, assim, os horizontes sobre novas possibilidades, novas questões, novas formas de trabalhar. Olha, foi fantástico. Voltei de lá muito feliz, muito animada, clareou tudo que eu estava imaginando. Eu acredito que eu estou fazendo a escolha certa. Uma nova mulher. Quase. E qual foi o ensaio que mais se marcou, assim, ou um ensaio que você sabe que te marcou, assim, que você nunca vai esquecer? Claro que pode ser que tenha mais de um, mas, enfim, aquele que você acha que é o... Sabe que você nunca vai esquecer. Olha, teve muitos momentos, teve muitas coisas, assim, legais que eu já vivi. Eu, eu não sei dizer um especial, assim. Dá um que, tipo, um dos especiais, não tem... Olha, tem pessoas que marcam a vida da gente como cliente, e ao longo dos anos isso vai se consolidando. Então, assim, teve muitas mães que eu fiz o casamento, depois fiz gestante, depois fiz o bebezinho recém-nascido, acompanhei por anos, fotografando, assim, tipo, até 10 anos de vida a mais. Então, assim, é difícil escolher um momento só, diante de tantas coisas legais que aconteceram, assim, durante a carreira, sabe? Foram muitos estão no meu coração, assim, não consigo escolher um só. Ela eternizando o momento. Eu odeio essa palavra. Eu sei, por isso que eu falei. Eternizando o momento, acho que fica meio pesado, é uma coisa assim. Um dia eu vou achar uma palavra mais sublime, mais suave para essa palavra. Fotografia é congelar ou revelar sentimentos? Revelar sentimentos. Revelar sentimentos. E é muito legal, assim, às vezes, a mudança que a gente vê, assim, durante um ensaio, nas próprias pessoas que vão para ser fotografadas, né? Às vezes famílias que vão lá, às vezes a maioria, os homens não gostam muito, né, de ir para o estúdio tirar foto, mas a gente vê até que no decorrer da sessão mesmo, a pessoa vai curtindo, vai vivendo aquilo, e depois a gente conversa, e disseram que adoraram, então é muito satisfatório. E que os vídeos que é gravado nunca vazem com áudio original. Porque eu ia falando e ia esquecendo a pergunta e o que eu ia falar. Normal, né, Dudu? Não, digo tipo os vídeos que você grava no estúdio pra postar. Ah, meu Deus, que loucura. tragédia, né? A gente fazia, né? Tem que fazer esse making off e tudo, até pra gente ver o que tá fazendo, o que tá acontecendo, pra gente postar.
Mas a gritaria é uma coisa de louco, né? E tem bebê que às vezes você faz tudo e não chora. E não chora não, e não dá risada. E não dá risada, Cada bebezinho tem sua particularidade, tem seu jeitinho. Assim, eu como mãe, eu sei, a gente fica muito ansioso para ver a criança rindo, para ver a criança sentando, para ver a criança batendo palma, mas cada um tem seu momento, né? Cada sessão tem o que esperar de cada sessão, por exemplo, de acompanhamento, o newborn, o que eles vão fazer no primeiro mês, o que eles vão fazer no segundo mês, e depois que a gente é mãe e passa tanto tempo assim, e acompanha tantas famílias, não é que no decorrer do tempo tudo vai acontecendo da forma que é para acontecer, né? Eles vão começar a rir. Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes geram uma expectativa muito grande com o próprio ensaio, né? Tipo, fica aquela coisa assim, é um ensaio. Mas, na verdade, eu gosto de transformar esse momento numa experiência e que fique esse registro, assim, significativo que as crianças vão gostar de ver quando eles crescerem. E já chorou editando alguma foto? Como? Já chorou editando alguma sessão de fotos? Eu já chorei durante a sessão de fotos. Editando, não. Editando, não. Mas, assim, eu já vivi momentos, assim, que a gente se arrepia, que a gente fica triste, que a gente fica feliz com as situações, mas a maioria foram momentos felizes. E essa é a parte mais legal dessa profissão, porque você não está lidando com problemas, né? Você está no momento que a pessoa quer estar ali, ela quer ter aquele momento registrado. Então, é isso que eu mais gosto, assim, mas realmente eu já chorei, já me emocionei em vários ensaios. Eu acho que quando eu mais me emocionei foi em momentos, assim, de casamentos, quando eu fazia casamentos que eu amava fazer. Tipo, eu me emocionava muito, assim, enchia os olhos de lágrimas, assim. Era muito legal, assim, eu amava. E também os ensaios de recém-nascidos, assim, acho que foi os momentos que eu mais me emocionei. E já que você entrou no assunto de recém-nascido, você é a nossa pioneira da região no quesito newborn. Você que começou essa. Não é modalidade que fala. É um segmento, né? Um Esse, segmento da fotografia. esse segmento. Como que foi, tipo, não ter ninguém perto para se esperar, ter que pegar inspirações de outros lugares para poder fazer? Eu fiquei apaixonada, eu sempre gostei da fotografia newborn. Desde quando eu era criança e adolescente, tinha a Annie Guedes, que é uma fotógrafa australiana, que foi a precursora dos ensaios newborn, porém não da forma que é hoje em dia, né? Mas ela fotografava bebezinhos recém-nascidos e ela fazia pôster, capa de caderno, agendas, calendários. Ela vendeu no mundo inteiro, ajudou muitas entidades e tal. Isso eu fiquei sabendo mais tarde, tá? Mas eu adorava ter. Eu lembrava dessa fase quando eu era adolescente lá, criança e adolescente, anos 80, 90, faz tempo. Ela revelando a idade agora. E aí depois ela, tipo assim, eu fiquei com aquelas imagens na cabeça e por mais que eu fotografasse acompanhamentos de bebê de um mês a um aninho, eu não fazia esse ensaio nos primeiros dias, então eu não sabia como é que funcionava, né? Quando eu decidi parar de fazer casamentos, a Helena, estava grávida da Helena, então, e eu achei que a Helena ia nascer e eu ia treinar com ela, né? Ela foi minha primeira cobaia. E aí ali eu vi que era muito mais complexo e muito mais desafiador do que eu estava imaginando, né? Porque até então era questão da fotografia. Ali já era questão de lidar com o recém-nascido, com a família, com segurança, com conforto. Então não tinha muitos cursos aqui ainda, né? Ela estava surgindo de novo nos Estados Unidos. Então, assim que eu consegui, eu fiz um curso aqui na região, aqui no estado. Depois eu fiz curso com uma fotógrafa do Canadá. E depois eu fiz curso também em São Paulo com um fotógrafo de Londres, de recém-nascidos. Isso já há 10 anos atrás, né? E continuei sempre buscando evoluir, fazer os posicionamentos, tudo com muita segurança, porque a fotografia era a parte mais fácil do ensaio, né? Chegar e fazer o clique, mas colocar as crianças nas poses, que ficasse bonito, com segurança, descobrir o que era bonito, o que não era, o que ficava legal, o que passava as sensações ao olhar aquela imagem. Então, teve muita. Logo que surgiu o newborn, gente, era muita foto feia que a gente via na internet, né? Tanto que assim, ó, teve familiares meus que não fizeram newborn porque
viram fotos que não agradaram aos olhos e aos sentimentos e decidiram não fazer. Enfim, agora melhorou muito, né? Tem muito mais acesso a acessórios, a cursos, a tudo. Então, a fotografia newborn teve uma grande evolução, porém, são poucos fotógrafos que realmente se dedicam para esse ensaio, sabe? E você chegou a dar curso ou não de newborn? Sim, eu dei curso para vários fotógrafos, tanto lá no estúdio, turmas de 6, 8 alunas, alunos também. Fiz workshop VIPs, também dei palestras para outros fotógrafos, né, nesse segmento da fotografia newborn. E depois, com a pandemia ali, eu tinha até a ideia de fazer um curso online e tal, mas mudou muito os caminhos, as coisas, e acabou ficando de lado essa parte digital, mas seguimos com o newborn. E só para ter uma ideia de tão difícil que era o newborn, a que a Dai tinha que confeccionar suas próprias peças porque não tinham para vender. Porque hoje em dia tem aí, geralmente na internet, nos lugares. Sim, nossa, naquela época não tinha roupinhas tão pequenas como nós precisaríamos para o ensaio, porque não podia ser uma roupinha comprada em loja normal, né? A gente queria roupinhas diferentes. As tiarinhas que a gente comprou, foi eu e minha mãe, a gente fez florzinha, fazia as tiarinhas, ia na costureira, comprava tecido, mandava fazer roupinha. E aí, então começou a surgir lojinhas focadas nos fotógrafos, né? Então, as roupinhas, tamanhinho certinho, que ficassem justinhas, acessórios bonitos, muita coisa também que não era legal, mas no fim era um mercado que estava se criando, muitas pessoas experimentando, né? Entrar nesse mercado. Teve muitas lojas de sucesso, eu fui cliente por muitos anos e, nossa, foi um mercado muito legal que abriu, assim, para fotógrafos e para quem tinha ateliê, assim, também, né? De costura e tal. E você é muito festeira, gosta de ir no harp, cantar no karaokê, gosta de um bom som de rock, fã de Ozzy Osbourne. Também. Então, esse é o quadro Acerte a Resposta ou Faça uma Performance de Rockstar. Tu não vai fazer isso comigo. É o melhor quadro do programa. Eu vou te matar. Preparada? Então, nem tanto. Eu vou fazer a pergunta. Se você souber a resposta, você responde. Se você não souber a resposta, você faz uma performance de rockstar estilo Ozzy Osbourne. Meu Deus. Quem matou Odete Roitman? Eu não tô acompanhando a novela. Não acompanhei nem a primeira vez e nem a segunda. Então... Não assisto Globo. Uma personagem faz uma performance de rockstar. Eu amo que meus convidados, eles nunca mais voltam no meu programa. Eles vêm uma vez, nunca mais. Diga uma série que a atriz Michelle Trachtenberg atuou. Eu não faço ideia de quem é. Então, uma performance de rockstar. É que eu fico aqui pra depois o corte só aparecer você. Ai, meu Deus. Qual o maior oceano? O Atlântico. Não, Pacífico. Ai, que horror. Faz muitos anos que eu não estudo. Performance de rockstar. Percebemos que nossos... Esse era o tecladista? Piano. Percebemos que nossos convidados, eles não são muito na geografia, né? Eu sempre coloco uma de geografia e ninguém nunca sabe, que é a minha matéria favorita. E quais as cores da bandeira do Nepal? Não faço ideia. Performance de rockstar. Gente, vou fazer o que agora? Faz um bate-cabelo. E esse foi o programa com a digníssima Dai Crestani. Muito obrigado por terem assistido. Se inscrevam no canal. Algum recado? Só agradecer, então, mais uma vez esse convite, Dudu. Foi um privilégio conviver com você por um tempo lá no estúdio. E é um privilégio estar aqui hoje contigo, fazendo parte do teu podcast. Eu desejo muito sucesso na tua carreira, no teu podcast. E só cada vez melhor. Então sigam a Dai, acompanhem ela, Dai Crestani Fotografia, nas redes para acompanhar essa aventura dela em Floripa. E agora, para encerrar, uma performance de rockstar. Não, eu sou péssima, sim. Muito obrigado. Obrigada.